Me chamo Andresa, sou proprietária da Genoma Cane. Estou aqui com meu amigo professor Tasso para a gente fazer um bate-papo sobre genética. Muito bem, então de início eu quero agradecer aqui a senhora Andresa, a Genoma Cane, por esse convite e que é um assunto extremamente importante e relevante e que tem se tornado, infelizmente, escasso na atualidade. Então, sem sombra de dúvidas, esse nosso bate-papo ele será essencial para tutores e criadores do canicurso. Tasso, quando falamos em genética, estamos avaliando o que em um canicurso italiano? Pronto, perfeito. De início, nós devemos entender o que é genética. Genética faz parte da biologia, é um ramo da biologia que se detém ao estudo sobre a informação genética, isto é, o DNA, e como este é transmitido dos pais para os filhos. Então, por exemplo, fazendo uma analogia para ficar mais fácil ao nosso ouvinte, mais acessível essa linguagem. Pensemos em um celular. Nosso celular, ele tem uma memória. Esta memória, ela contém informações. Estas informações seriam, por exemplo, de forma análoga, o DNA, ou seja, essa molécula que está no interior de cada célula e que contém as informações sobre o indivíduo. Então, a genética, ela vai se deter a esse estudo, como estas características são passadas dos pais para os filhos. Há alguma diferença de quantos cromossomos um canicurso tem? Certo. O canicurso, ele possui 78 cromossomos, dos quais 76 ou 38 pares são ditos autossômicos. Para ficar mais fácil, explicando o que é um cromossomo autossômico. Certo. É aquele que não está relacionado com as características sexuais. Então, por exemplo, estes cromossomos estarão influenciando cor da pelagem, estatura, características como taxa muscular ou vigor do animal. Já os cromossomos sexuais são aqueles que estarão determinando o sexo. No canicurso, por exemplo, a fêmea vai ter o par XX e o macho XY, assim como acontece de forma interessante com o ser humano. Nós seres humanos, exato. Nós seres humanos temos 46 cromossomos. Desses 46, 44 são autossômicos, como eu disse, não estão envolvidos nesse processo de determinação do sexo, e um par, que também é XX nas mulheres e XY nos homens, é responsável por essa determinação sexual. Então, na genética, a gente consegue verificar essa questão já de como vai ser a pelagem, de como vai ser a cor. A gente tem como já verificar isso antes do nascimento. Com certeza, porque a genética, um dos passos fundamentais da genética, um dos pontos mais positivos, é que ela nos dá uma capacidade de previsão. Então, por exemplo, através da genética, nós conseguimos determinar um cruzamento entre o cão e uma cadela, qual será o fenótipo, que eu tenho que explicar esse termo para o nosso ouvinte. Quando nós falamos de fenótipo, nós estamos falando das características que são manifestadas pelos genes. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu banco de dados, no meu DNA, uma informação, todo um sistema já codificado, para que o cão tenha uma pelagem preta. Este conjunto de informações que está contido no DNA é chamado aqui de genótipo. Mas tem o quê? Tem um fenótipo, certo, e tem um genótipo. Para ser bem rápido, assim, qual seria assim, uma palavra assim, gatilho, que a gente já conseguiria, para as pessoas que não têm o seu conhecimento, assim, poderia já... Fenótipo é X e genótipo é Y. Pronto. Os genótipos são as características não observáveis a olho nu e que estão diretamente relacionadas com um conjunto de genes. Então, genótipo, genes, estou falando do DNA. O fenótipo é altura, cor da pelagem, se é pelo longo ou pelo curto. Então, toda vez que nós estivermos falando daquilo que nós observamos como qualidades ou aparência, fenótipo. Já o genótipo tem a ver com o DNA. Certo. E a gente viu que a gente consegue prever essa questão
de cor, de pelagem, tudo isso. Mas a genética em relação à questão de doenças. Isso, perfeito. Assim como em um cruzamento nós conseguimos ter uma previsão a respeito de qual será o fenótipo. Olha a palavra aparecendo mais uma vez, né? Usaremos bastante aqui no nosso diálogo. Então, assim como temos uma previsão, tanto para características como pelagem, a cor da pelagem no caso, nós também podemos ter essa previsão para enfermidades. Então, acredito que ao longo do nosso bate-papo nós daremos uma ênfase maior justamente, e eu estarei trazendo alguns exemplos de duas enfermidades que ocorrem, por exemplo, em canicorso e que, conhecendo os genótipos, olha aí o termo mais uma vez aparecendo, conhecendo os genótipos dos pais, nós conseguimos ter uma previsão. Será que este cruzamento pode gerar uma prole que manifesta uma doença ruim? Então a genética, como você me perguntou, ela é uma ferramenta-chave para evitar o surgimento de uma prole de fato afetada por uma doença. Então, assim, que podemos concluir que genética não é algo que é luxo, mas sim é uma responsabilidade do canil, não é isso? Isso com certeza, porque uma verdadeira seleção para uma geração de uma prole realmente confiável, ela vai exigir uma abordagem em amplos aspectos, multifacetada. Como assim? Então nós vamos levar em consideração a parte estrutural do casal, a parte que é visível, como status de saúde e tudo isso. Mas muitas vezes um casal de cães, de canicorso não afetado, ou sadio no caso, ele pode sim gerar uma prole de animais que podem apresentar algum tipo de enfermidade. Daí a questão de que quando um canil ele utiliza esse conjunto de informações, o pedigree, status de saúde, radiografias, mais a parcela genética, aí sim nós temos uma verdadeira seleção de cães e garantimos uma prole mais sadia possível. Aqui a gente no Genoma, a gente está realizando esses testes, né? E há realmente um mapeamento, tá? Mas eu queria que tu pudesse explicar mais em relação a isso, porque para a gente aqui, a gente vê como um investimento, né? Certo. Então, para os criadores, para poderes ter essa mesma visão, dá uma explicada mais sobre essa questão dessa seleção através dos testes. Certo, perfeito. É uma excelente pergunta e, de fato, é como você falou. Genética não é luxo, é um investimento. E investimento, feito eu disse, para se ter uma prole segura. Vamos lá. Digamos que os canis, historicamente, em sua maioria, eles têm usado como um parâmetro, isso é perceptível, apenas a questão estrutural dos cães. Então, é um cachorro que não tem nenhum tipo de problema de saúde. É um cachorro que, olhando a olho nu, obviamente, não enxergamos nenhum tipo de falha. Que está no padrão, né? Exatamente, muito obrigado. Que se encontra dentro de um padrão que é exigido, por exemplo, por algum órgão de sinofilia. Mas digamos que na bagagem genética, lá no banco de dados destes cães que estruturalmente possuem esse fenótipo padrão, eles têm alelos deletérios. O que é um alelo deletério? É justamente aquele que contém a informação para uma característica que, quando manifestada, vai gerar algum problema no animal, seja no comportamento, na saúde. Vamos lá. Então, essa informação fica lá escondida. Isso, ela fica nos bastidores. Nos bastidores, mas que, pelo que eu entendi, o cão pode ser portador. Isso, perfeito. E nunca vir ser um cão doente, afetado. Isso. Tá. Então, assim, mas ele passa. Ele passa, exatamente. E esse é que é o problema. Porque no momento do cruzamento, aquela sua pergunta foi muito boa a respeito dos cromossomos,
Por quê? No momento do acasalamento, os gametas, na fêmea, o ovócito secundário, ou popularmente conhecido como óvulo, ele carrega metade dos cromossomos da espécie. Já o espermatozoide, ele carrega a outra metade. Então, se no canicurso nós temos 78, vem 39 do pai, mais 39 da mãe. Então, vamos supor que nós temos um casal que obedece a esses padrões fenotípicos, estruturais e de aparência que são requeridos pelas instituições de sinofilia ou por essas instituições que programam esses eventos. Mas eles são portadores. Vejam, eles não são afetados, ou seja, eles não têm a doença. Mas eles têm em seu genoma, o que é o genoma? Ah, bem lembrado, gostei muito do nome do canil, genoma cani. Para o nosso ouvinte, o genoma representa justamente o conjunto de todas as sequências de DNA de um indivíduo. Então, no genoma, ele pode também conter uma cópia, isto é, cada genitor. Então, em um dos 39 cromossomos, por exemplo, do pai, ele tem uma cópia do alelo para a enfermidade. A mãe também tem. E aí pode ocorrer a seguinte situação, de que como vem 39 do pai mais 39 da mãe, quando ocorrer essa fusão para formar o zigoto, aí você tem um encontro entre o alelo deletério que estava no pai com aquele que estava na mãe. E aí o indivíduo, a prole, manifestará a enfermidade, principalmente se ela for de natureza recessiva. O que é uma doença recessiva? É aquela, a grosso modo falando, em que é necessário 2 cópias do alelo deletério para que a doença seja manifestada. Então, se uma mãe for portadora, sim, e o pai também um portador, então, a grosso modo, a grande probabilidade desse prole, essa ninhada, venha chegar, tá afetada, não é isso? Exatamente. Vamos usar um exemplo prático. Biologia genética mendeliana do 3º ano do ensino médio. Vamos supor que uma doença ela é causada por um alelo recessivo. E aí nós vamos chamar o seguinte, o alelo recessivo chamaremos de Azinho. Azinho, tá. Beleza. E o alelo dominante, Azão. Certo. Então, quem tem Azão, por ser o dominante, que é aquele que é maior, é mais intenso, sobrepuja ou mascara a informação do outro, certo. Então é normal. Então os indivíduos, por exemplo, Azão ou Azão-Azinho são normais. Mas perceba que o indivíduo Azão-Azinho, apesar de ser normal, ele é portador. Certo. Ele não tem a doença, certo. Mas ele porta o alelo paratal. Aí agora digamos que a fêmea também é Azão-Azinho. O que é que vai acontecer? Nesse cruzamento nós temos 4 possibilidades, na verdade 3 possibilidades de genótipos. Usando uma genética mendeliana simples, seria um cruzamento Azão-Azinho. Isso aí era o melhor que a gente teria. Isso, que seria no caso o Azão-Azinho com Azão-Azinho, geraríamos o quê? Azão-Azão, 2 Azão-Azinho e 1 Azinho-Azinho. Esse Azinho-Azinho é justamente aquele que vai apresentar a enfermidade. Então perceba que em um contexto probabilístico como este, nós temos 25% de chance de um casal portador que estruturalmente falando ele é normal, não manifesta nenhuma enfermidade, mas ele tem 25% de chance, este casal, de ter na ninhada um filhote a cada 4 que possam ter a doença. Então veja, 25%, 1/4. E algumas doenças ainda não são manifestadas logo nos primeiros meses, não é isso? Tem doenças que chegam até 2 anos, né, para começar a ter algum tipo de sintomas. E aí já tem um laço afetivo, né? O tutor, o cão com a família. Então, assim, não é só uma questão de genética para os criadores, mas também para a gente poder garantir a entrega de um membro, né? Sim. Porque um cachorro é um membro da sua família. Então, assim, que podemos concluir que a genética ela faz com que a gente não trabalhe no escuro. Exatamente. Essa sua fala ela é extremamente relevante.
Perceba que é aquilo que foi dito logo de início. Genética não é luxo, é investimento. Imaginemos o seguinte contexto. Uma família recebe este cão e existem enfermidades que só se manifestam nos 8, 9 meses de idade do cão. Já tem outras que só, por exemplo, com os 2 anos. Por exemplo, 2 enfermidades comuns em canicorso, nós temos a DSRA e temos também a NCL1. A DSRA é uma enfermidade que é justamente de herança recessiva, aquele exemplo. Então, o cão azinho, chamando assim de azinho, os geneticistas, geralmente, em um teste genético, eles utilizam outras letras, mas para que o nosso ouvinte entenda melhor, para fins didáticos, eu estarei utilizando azinho. Então, os indivíduos azinho são os afetados pela doença. E, infelizmente, esta não é uma doença que exibe as suas manifestações clínicas logo de início. Na verdade, 8, 9 meses é que vão aparecer os primeiros sintomas. E um canicorso com 8, 9 meses, saudável, ele já tem um grande porte, a família já se apegou muito ao animal, Sim. Então já se criou todo um vínculo afetivo. Então, onde entra a genética nisso? Na questão da previsão que eu tinha falado logo de início. Então, se nós podemos utilizar a genética como um filtro, como um minerador ou como um gargalo para evitar esse tipo de circunstância a uma família, isso é muito bom. Tássio, então assim, um acasalamento certo. Começa muito antes no papel. Antes mesmo do próprio acasalamento. Do próprio acasalamento. Então assim, a gente vai pegar o material que a gente tem da fêmea, Isso. mais do cão, a gente seleciona quais seriam que está mais aptos. Isso, perfeito. E para depois a gente fazer aquela escolha mais do fenótipo, não é isso? Exato, perfeito. Então, vamos supor, em seu canil, 3 cães. Eu tenho um macho candidato e tenho 2 fêmeas candidatas. Vamos escolher qual a fêmea mais apropriada para aquele cão, para o macho. Então, de início, lembra que você falou dos testes? Olha aí o teste como um filtro. Então, nós vamos analisar o teste. E eu vi muito bem, gostei bastante do teste que vocês utilizam aqui no canil, no Genoma Cani, que ele é extremamente importante porque eu detectei que nele tem ali a descrição de mais de 50 doenças. Então, nós conseguimos fazer o seguinte, temos o teste genético dos 3 cães, do macho e das 2 fêmeas. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar as 50 doenças, por exemplo, e vamos construir uma matriz de combinações. Então, por exemplo, eu tenho o macho com a fêmea 1 e fêmea 2. Então, o macho, ele é portador do alelo que contém a enfermidade? Não. Vamos dizer DSRA. Ele é um macho totalmente normal, ele é azão. E a fêmea, então, eu tenho uma fêmea que é, por exemplo, azinho. Vamos supor que houvesse uma terceira fêmea. Essa fêmea é azinho. Já não é apropriado que ela morreria. Sim. Entendeu? Então, é evitar esse tipo de situação. Mas vamos usar um exemplo ainda mais prático. Vamos dizer que nós temos um macho heterozigoto, ou seja, ele é azinho. Heterozigoto significa que tem alelos diferentes. Sim. Muito bem. Então, o macho é azinho, ele é portador, ele não é afetado, porque a doença, para ser, no caso, manifestada, tem que ser azinho. Agora, vamos dizer que eu tenho a primeira fêmea, ela é azinho. Lembra do cruzamento do azinho que nós fizemos? Então, se nós cruzarmos azinho com azinho, nós temos 25% de um filhote nascer afetado pela doença. Por exemplo, 1 em 4. Mas vamos dizer que a segunda fêmea, ela é azão. Dentre as 2 fêmeas, qual seria aquela mais indicada para cruzar com esse macho? A segunda fêmea. Porque como a doença exige a combinação azinho, o cruzamento entre o macho azão com a fêmea do macho azinho, retificando, com a fêmea azão, impossibilita a ocorrência de azinho. Então, o ideal seria que
um homozigoto. Isso. Dominante. Isso, esse é o desejável. No caso, porque nós estamos aqui focando somente em uma enfermidade, em um gene com seus 2 alelos. Mas imagine tabular isso, uma matriz com 50. É onde entra a questão da importância de um geneticista, de uma abordagem genética, que esse é um diferencial que o Genoma Cane vem buscando realizar. Então, assim, pelo que a gente está conversando aqui, estudando, um cão campeão, ele também pode ser portador, de algum alelo que carrega doenças. Com certeza, é justamente isso. Não é porque simplesmente o cão ele é um campeão mundial, porque vale lembrar que essas seleções em campeonatos são baseadas em questões estruturais. Então, estruturalmente falando, em termos de fenótipo, olha a palavra surgindo mais uma vez. Novo. Em termos de fenótipo, o cão, ele não tem nenhum defeito. Saúde boa, aparência boa, pelagem boa, a retração mandibular, tudo correto. A questão da sua visão também é boa, mas lá nos bastidores, lá no genoma, lá o seu genótipo contém, por exemplo, a presença de um alelo recessivo. Vamos supor, a fêmea, digamos também, em um caso hipotético, ela também é heterozigota. Aí voltamos para esse caso clássico, 25% de chance de na prole nascerem filhotes afetados pela doença. Então perceba que o fato de casais com uma boa aparência estrutural, um bom fenótipo e além do mais, reconhecidos em campeonatos, não isenta este casal de gerar filhotes afetados pela doença. Daí a importância da seleção genética. Entendi, Tasso, excelente. A gente conversou um pouco sobre essa questão de doença. Existe muita questão em cima, às vezes, do canicorso, de um cachorro com um drive mais temperamental. Uhum. Então, assim, em relação à genética, conseguimos verificar essa questão do temperamento, da questão do cachorro ser mais sociável, através desses levantamentos de testes. Pronto, perfeito. Nós agora estamos tratando de um caso que agora é o que nós chamamos na genética de multifatorial ou poligênica. Vou explicar melhor. Explica. Quando nós discorremos a respeito da DSRA, por exemplo, que é uma doença que é causada justamente por um par de alelos recessivos, nós temos um padrão totalmente ou estritamente genético e que está vinculado ou relacionado com um gene que tem seus 2 alelos, suas 2 variantes. Mas no caso de traços como comportamento, displasia coxofemoral, por exemplo, são multifatoriais, isto é, você tem vários genes com seus respectivos alelos envolvidos, mais a questão ambiental. Então, sendo específico em relação ao comportamento, obviamente a genética é a base. Só que ela não é 100% agora, porque o fator ambiental vai influenciar, por exemplo, criação. Então o canicorso, ele é um cão que necessita de cuidado, de atenção, de espaço, de uma boa nutrição, de exercício. Então o cão, apesar de ter uma bagagem genética para um certo comportamento, mas é inerente à raça ter um comportamento, por exemplo, de ataque. Ele não pode ser excessivo. E aí é onde entra justamente a questão do fator ambiental. O que é que torna um cão excessivamente agressivo? A falta de um adestramento, a questão também de estresse ao animal. Estresse como assim, Tássio? No sentido de que um espaço apertado, confinado, o animal, uma péssima alimentação, agressões que infelizmente acontecem muitas vezes por algumas outras pessoas. Então, nós devemos ter cuidado com a forma de criar o animal, porque nesses traços, como por exemplo a displasia coxofemoral,
Nos pedigrees de canicorso, nós percebemos que eles vêm radiografados. E agora, por exemplo, nós temos filhos de campeões. Nós temos filhos, por exemplo, de cães que são vencedores em campeonatos. Mas vamos dizer, estou hipotetizando aqui só para montar um cenário e contextualizar. Pergunta, será que cães que não têm nenhum tipo de problema com displasia coxofemoral podem gerar uma prole, onde cães desta prole podem desenvolver displasia coxofemoral? A resposta é sim. Que coisa interessante, né? Veja como é interessante e o porquê. É uma herança poligênica ou multifatorial, então eu tenho ali uma influência de vários genes determinando a característica, mas uma também é extremamente importante: o ambiente. Cães que vivem em áreas onde, por exemplo, o piso é muito liso, eles têm uma tendência maior de queda e justamente uma desarticulação, por exemplo, da questão coxofemoral, nessa região. Então, a questão ambiental entra nesse cenário. Então, perceba que temos traços genéticos que serão muito bem definidos somente pela genética. Outros terão também uma contribuição do fator ambiental. E quando eu estou chamando ambiente, é tanto a questão, de fato, onde o cão está abrigado, como também fatores de cuidado, proteção, alimentação e exercício. Tá, então assim, para resumir, a gente tem como ter uma previsão em relação à questão do temperamento através da seleção genética. Tá? Sim, mas ela não é total. Ela não é total. Isso. Porque existe o fator humano e ambiental. Exatamente. Poderia também ser colocado o fator humano? Porque, com certeza. Porque para questão de manejo, a pessoa saber fazer um bom manejo em relação ao seu cão. Exatamente, porque aí deve-se ter um cuidado também, a pessoa, o tutor que deseja adquirir um canicorso, ele deve ter cuidado seguinte: qual a finalidade para a qual ele deseja obter este cão? É para guarda patrimonial? É um cão para exposição? Então tudo isso vai ser influenciado primeiro, aí o pedigree entra em ação, o histórico familiar. A linhagem da qual este cão descende é aquela que reserva em si um histórico de cães de bom comportamento, de bom temperamento, mas mesmo assim reservam também aquele instinto de proteção, de guarda. Sim. Ou eles vêm de uma linhagem que perderam um pouco mais essas características em prol de se obter mais estrutura. Então, assim, um canicorso equilibrado, então a gente consegue ter uma previsão antes do nascimento dele. Sim. Agora, lembrando que os fatores diferentes das doenças, principalmente as que eu exemplifiquei, temos esse fator de cuidado. Porque o cão ele pode vir de uma linhagem que é tecnicamente ou classificada como equilibrada. Mas ela é equilibrada porque teve bons tutores ao longo da história da linhagem. Entendi. Entendeu agora a diferença? Entendi. Mas se porventura este canicorso de uma linhagem, de um histórico genealógico, de bom temperamento, de bom comportamento, é agora comprado por um tutor que não atende às demandas necessárias a um canicorso, pode ser que aí sim entre o fator de uma agressividade. Ou seja, é uma palavra-chave que você usou, a questão do manejo, do cuidado. Certo. Tarso, queria que tu explicasse para a gente. Existe dois termos, consanguinidade, certo, e endogamia. Isso é tudo a mesma coisa? Bem, endogamia ele é um termo mais técnico e consanguinidade é mais comum, é um termo mais popular, digamos assim. Eles remetem ao mesmo cenário. Quando nós falamos de consanguinidade ou endogamia, geneticamente falando, estamos falando de cruzamentos entre indivíduos aparentados. Por exemplo, cruzamentos entre primos, como acontece com o ser humano. Então, isso define o que é
consanguinidade ou endogamia. Então, consanguinidade representa uma linguagem mais popular, mais acessível. Conhecida. Exato. E endogamia se encontra muito em livros de genética de populações, em abordagens de genética. Então, se usa muito o termo endogamia. Mas eles representam, sim, de fato, o mesmo evento. Cruzamentos entre indivíduos aparentados. Isso aí, geneticamente, é ruim? Depende do cenário. A grosso modo, em um primeiro olhar, a endogamia pode ser tratada como algo ruim. Mas por que é ruim? Primeiro eu devo explicar por que é ruim. Pensemos, nós falamos do caso, por exemplo, utilizando ainda aquele arranjo da DSRA, que é uma doença para o nosso ouvinte entender melhor, que afeta justamente os dentes, o esqueleto e o desenvolvimento do esqueleto e a retina do cano-e-corso. Então é uma enfermidade que é incurável, começa a manifestar os seus sintomas a partir dos 9 meses. Pode chegar à cegueira, né? Exatamente. Então é uma doença que afeta severamente o animal e infelizmente não tem cura. Então vamos lá. Digamos que nós estamos em uma genealogia, em um pedigree, onde nós temos cães que são, usando o mesmo exemplo só para facilitar a didática, azão, azinho. Lembrando que o azinho é o alelo que tem a característica para causar a DSRA, a doença. No nosso caso hipotético aqui. Então vamos lá. Como eles são aparentados, a probabilidade de que os indivíduos aparentados apresentem o alelo azinho é muito maior do que indivíduos que estão em outros contextos familiares. Então, qual é uma das problemáticas da endogamia? É que ela potencializa ou ela aumenta a probabilidade de encontro entre esses alelos, azinho e azinho. Ou seja, ela aumenta o risco de aquele histórico familiar agora, que outrora era sadio, por exemplo, vir a ter uma geração de cães afetados pela doença. Então a gente pode potencializar um problema genético. Exatamente. O excesso de endogamia. Agora, eu disse o porquê é ruim, mas em que sentido alguns criadores utilizaram, por exemplo, a questão do cruzamento consanguíneo para conservação de uma linhagem? Certo. Vamos dizer, por exemplo, que para as enfermidades, agora nós temos primos em que ao invés de azão, azinho, eles são azão. Então, probabilisticamente falando, é impossível de neste cruzamento, para esta doença, surgir um cão azinho. E aí a gente tem um cruzamento bastante assertivo. Sim. A gente consegue trazer a parte morfológica do animal, aquele padrão que é solicitado, e a gente ainda por cima continua a questão da parte de genética. Isso, né? mas lembra que o teste que aqui no Genoma Cane é utilizado, ele também avalia mais de 50 enfermidades. Então, o que é que o geneticista tem que fazer? Veja, nós falamos, ele vai ter que olhar doença por doença, porque, tipo, eu posso estar tentando evitar a DSRA, mas a endogamia pode levar o indivíduo a, no caso agora, ser afetado por outra doença. É por isso que deve ser construída essa ideia de matriz. E aí nós temos que encontrar o casamento mais apropriado, o cruzamento, retificando. Então, não é uma análise simples, é uma análise justamente para cada contexto, para cada enfermidade, mas a endogamia ela foi utilizada não só em cão, mas em outras espécies, como gado, às vezes até na restauração de espécies que corriam risco de extinção, principalmente espécies de ilhas, que vivem num contexto de isolamento, para poder tentar resgatar a população. Já também, então, o que se busca, na verdade, sempre são os cruzamentos externos ou os outcross. Então, para quê? Porque como indivíduos vêm de outro contexto familiar, a probabilidade de que aquele indivíduo possua o alelo deletério pode ser bem menor. Então, o que deve ser preferenciado? O que deve ser escolhido? Aquele genótipo, ou seja, aquele conjunto de alelos que você encontra o mínimo possível de alelos deletérios. Certo. Porque no ato do cruzamento, você vai minimizar
as chances ou a probabilidade de a prole apresentar doença. Tá, então assim, vamos tentar fazer um resumão aqui. Certo. Porque é bem complexo, é genética. Essa questão. Então, assim, hoje a gente conseguiu. A questão da endogamia é aceitável, mas em cima de um percentual, né? Isso, exato. E uma questão principalmente reforçando através, novamente, sendo um pouco repetitiva, através de um mapeamento genético. Perfeito. Esse é um termo-chave, mapeamento, que é esse rastreamento, é de fato efetuarmos o levantamento. Então, se o teste genético ele vem com um resultado para 50 diferentes genes e os seus respectivos alelos, o geneticista vai ter que avaliar gene por gene, alelo por alelo e fazer as simulações de cruzamento para entregar ao criador de forma justificada quais são os cruzamentos mais apropriados, estatisticamente falando, expressados os dados ou expressos através dos valores de probabilidade. Isso vai trazer uma segurança muito grande. Então, a genética, ela é extremamente crucial. É como você disse no começo, não é luxo, é investimento. Tá, então assim, que dá para verificar nessa questão, a genética, ela não perdoa erros. Não perdoa. Porque se de fato o cão, ele, no ato do cruzamento, no ato do encontro entre os gametas, lembra a história? Sim, 38 do pai, 39 do pai com 39 da mãe. Se de fato o genótipo formado na prole, ou em um indivíduo da prole, for azinho, a genética recessivo. Não... Exato. No caso, o cão o gene afetado com a doença. Exatamente. Então ele vai ter a combinação de alelos que de fato manifestará a condição clínica. Haja vista que essa é uma doença. Agora também isso é curioso, porque existem doenças na genética que nós chamamos de com penetrância completa. Isto é, quem tem o genótipo afetado, azinho, por exemplo, nesse caso hipotético, ele vai ter a doença. Então, teve azinho, tem a doença. Mas existem outras que o indivíduo, em outros tipos de doenças, em outros contextos, existem enfermidades em que elas têm penetrância incompleta. Isto é, o indivíduo ele pode ter o azinho, mas por outros fatores ele pode não ter a doença, a enfermidade. Mas isso varia muito por conta da interação com outros genes e também da questão do fator ambiental. Mas para canicorso facilita um pouco, porque as principais enfermidades, como a DSRA e a NCL1, que é justamente uma enfermidade comum também em canicorso, se de fato o indivíduo apresentar o genótipo azinho, que é o recessivo, em nossa situação hipotética aqui, ele já tem a doença. Então, uma das vantagens que nós temos do ponto de vista genético para canicorso é esse. A genética não perdoa, de fato. Tasso, em cima de tudo que a gente já conversou aqui sobre genética, hoje, na tua opinião, qual vai ser o futuro da criação dos canicorso? Veja bem, a criação do canicorso, de fato, ela requer esse manejo genético. Ela exige essa seleção genética. Não dá para continuar em um cenário apenas de seleção ou essa questão do manejo para cruzamento baseado somente na questão fenotípica e estrutural. De novo fenótipo, exato. Porque assim, a aparência, você vê um canicorso bonito, robusto, você retrata e já diagnostica como um cão muito bom. Mas só que nos bastidores, como nós já descrevemos aqui, ele pode carregar alelos que na prole, aquele cão sadio, aquele cão tão belo, não teve a doença manifestada, mas a sua prole terá. Se a parceira dele também apresentar os alelos para tal enfermidade, e nesse encontro entre os gametas, ocorrer justamente a geração dos genótipos portadores dos alelos.
portadores e que no caso agora azinho, na verdade, vão manifestar a doença. Então, para ser mais objetiva a sua pergunta, o que é que eu enxergo? Essa necessidade de seleção e manejo genético. E esse é um diferencial do Genoma Canine. Com certeza isso é uma singularidade, é algo assim que destaca, porque também fornece ao canil mais prestígio, mais robustez no ato de um tutor vir a adquirir um animal, um canicorso aqui no Genoma Canine, nós temos toda uma base de dados. A questão, por exemplo, de um pedigree, informações a respeito da radiografia dos seus genitores, isto é, deste cão. E além disso, a parte genética. É feito... eu adorei esse exame, eu achei muito interessante. Isso, assim, nós aqui do Genoma, acredito que é importantíssimo essa questão de cães premiados, mas também a gente quer introduzir no nosso canil essa questão dos exames. Por quê? Porque nos exames, como a gente viu, ele até me diz quais seriam as melhores medicações para a gente manipular com os cachorros, com os cães. Isso. Então, é algo que você tem um mapeamento da parte de imunidade, Isso. Você tem um mapeamento da parte muscular, você tem um mapeamento da parte cardíaca, então você consegue realmente ter um raio-x geral do seu animal e você consegue ter mais informações, então deixa de estar muito naquele achismo, né? Isso, exato, atirar no escuro, né? Porque você vai estar cruzando dois animais baseados somente em aspectos morfológicos. E, de fato, pode ocorrer esse cenário em que, infelizmente, a prole venha defeituosa. Então, a genética vai ser justamente essa lâmpada em meio a essa escuridão de tantas perguntas. Então, veja que utilizar esses exames, ou esses testes genéticos, é algo extremamente importante para uma certificação ou um padrão de qualidade. Então a gente pode concluir que, por exemplo, a pessoa que investe em genética, ele está trabalhando para o melhoramento da raça. Com certeza, melhoramento e também justamente naquela questão até de preocupação com o próprio tutor que vem adquirir um animal deste canil. Porque como nós já discorremos no início, imagina, uma doença como essa DSRA, em que os primeiros sintomas, eles começam a se manifestar justamente ao longo de 8, 9 meses do animal, fica complicado, porque a família, ela já se apegou bastante ao animal. Então é uma dor, é uma quebra de um vínculo afetivo que foi criado. Então, quando o canil ele está investindo em genética, ele está garantindo àquela família, aqueles tutores que estão adquirindo o animal, uma segurança realmente maior no padrão de qualidade do que está sendo entregue. Pode causar até um trauma, né? Exato, com certeza. Como teve um caso que conversou conosco e que a pessoa realmente perdeu o seu cão, seu companheiro, né, da família, com 4 anos, e gera um trauma em relação a isso. Né? Eu vi o caso e realmente, pelo que eu vi no comentário, essa tutora, ela discorreu que o cão ele sofreu com a NCL1, né, que é a neuronal lipofuscinose seroide, que também é uma doença com padrão de herança recessivo e que de forma um pouco tardia manifesta os seus sintomas. Então, um teste genético como esse que o Genoma Canine vem utilizando, ele já fornece dados para justamente os diferentes tipos de NCL, do 1 até o 8. Então veja que antes mesmo da obtenção de um cão, antes mesmo do próprio cruzamento entre o cão e a cadela,
nós já temos um escaneamento, assim, digamos, um diagnóstico de cruzamentos que não podem ocorrer, de cruzamentos que potencializam esse surgimento de um indivíduo afetado. Aqui é o nosso Iron. Eu ia fazer uma visita, né, Iron? Vem cá. Vem cá. Então vejam bem, um cão extremamente belo. O temperamento é excelente aqui. 8 meses esse rapaz. Aqui, fala pro Tasso, vá. Vamos lá, falar com o Tasso. Então, assim, ó, esse rapaz aqui foi feito os exames dele. Tá tudo perfeito, né, homem? Exatamente. Então, olha a importância de efetuar o teste genético desse animal. Um animal em que ele não manifesta até o momento nenhum tipo de enfermidade, o teste genético também não apresentou isso. Mas imagine outro cenário em que não foi feito esse teste genético. Temos um total desconhecimento a respeito dessas informações que estão nos bastidores. Pode ser que este cão, quando cruzado com uma cadela, venha a gerar, isto é, o casal, uma descendência afetada pela doença. Por isso que investir em genética, investir em testes genéticos é justamente priorizar um padrão de qualidade, saúde e bem-estar também, tanto para a prole quanto para justamente a própria família, que não vai sofrer com a questão de ver o seu animal, que já tem aquele vínculo afetivo formado, sofrendo. Tasso, foi excelente papo. Eu queria que tu fizesse as tuas considerações, tá? Em relação a tudo que a gente conversou. E foi excelente esse papo. Sempre é um aprendizado conversar com você. Então, assim, eu quero agradecer pelo convite e, sem sombra de dúvidas, quando necessário, podem convidar. Obviamente, o nosso bate-papo, ele não foi uma discussão acadêmica tão aprofundada, haja vista que o nosso propósito aqui é justamente o seguinte: a genética, ela é extremamente importante. Acho que isso ficou justamente bem translúcido na nossa conversa. Além disso, o Genoma Cane, parabenizá-lo por essa iniciativa de efetuar, de estar realizando a testagem em todos os seus cães, para garantir justamente aquilo que nós discutimos, padrão de qualidade na prole. Então não existe uma seleção, não existe um manejo total quando se falta, no caso, a genética. A genética, devemos lembrar, é a base para todo o histórico do animal. Então eu agradeço, muito obrigado. Eu também agradeço muito a você. Eu agradeço também e queria ressaltar que aqui no Brasil tem muitos criadores responsáveis. Que bom. Agradecer a Eduarda do Bendito, ao pessoal do senhor Vanildo, que é criador há muitos anos aqui de Canicosso, do VG. É um pessoal que faz um trabalho bastante responsável. E esse rapazinho mesmo aqui, ó, ele é filho de campeão. Filho de campeão. O tio dele esse ano, agora há pouco, ganhou o título do melhor cão lá no berço do Canicosso, lá na Itália. Então, assim, a gente... muitos criadores aqui tanto tem padrão como também tem genética, como a gente testou aqui com esse rapaz aqui, né, Iron? Hein, Iron? Comportamento, um cachorro que muito sociável com criança. Então eu fico realmente... Isso é que um criador procura. Tem um padrão morfológico, mas também tem a parte... Um bom perfil genético. Genótipo, né? Isso, tanto que exato. A gente falou. Então tem o seu fenótipo, mas vamos buscar também genótipo. Vamos aqui, o fenótipo, né? Bonitão aqui, né, Iron? E tem um genótipo, que é o que a gente lá ficou lá invisível, né? Escondido. Obrigada.
Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima. Sim.